Meus santos e amados irmãos, quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Quero, mais uma vez, agradecer a Deus pelo privilégio de podermos estar diante da face do Senhor e, nesta oportunidade, cumprimentar todos os nossos irmãos que nos assistem através das redes sociais. Que Deus abençoe. Obrigado por nos permitir entrar no seu lar, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja nos assistindo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu quero convidá-los para orarmos a Deus, dando abertura a mais este culto de doutrina. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, bondoso e eterno Pai celestial, queremos te agradecer pelo privilégio tão glorioso de mais uma vez estarmos diante da tua presença, Senhor. Queremos pedir a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus servos, sobre cada um dos que nos ouvem agora, nos assistem, Senhor, nos seus lares, nos seus locais de trabalho, onde quer que esteja, que a tua bênção seja sobre o teu povo. Pai amado, dirige este culto, Senhor, pela direção do teu Espírito Santo. Fale conosco de uma forma gloriosa, que as tuas mãos de poder e bondade, Senhor, seja sobre cada um dos teus filhos, Senhor, trazendo a tua bênção, trazendo a cura, ó Deus, e o milagre sobre cada um, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amados irmãos, iremos louvar o nome de Jesus. Eu convido você para que louve juntamente conosco, pegue a sua harpa e vamos glorificar e adorar a Jesus com estes louvores da nossa harpa cristã. Convido aqui o nosso prezado cantor irmão Francisco Viana para louvar ao Senhor juntamente com todos nós. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Vamos louvar a Deus com o hino 459. Louve juntamente conosco. As firmes promessas. De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descanso em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida, bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos aleluias.
graça de Jesus. Então o crente, fiel, corajoso, terá coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Glória a Deus. Vamos louvar mais um hino da nossa harpa, titulado em Com Tua Mão, número 33. Aleluia. Louva juntamente conosco. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Oh, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde a sombra caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares, esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Agradeço a bondade em nome de Jesus. Meus prezados irmãos, por gentileza, queridos irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro dos Salmos. Por gentileza, você que está aí no seu lar, que certamente tem uma Bíblia, vamos abri-la no Salmo 56. Agradecer a todos os irmãos que nos acompanham, alguns irmãos presentes aqui no templo também, louvar a Deus pela vida de todos. Por certo, meus prezados, neste culto de doutrina, Deus tem uma palavra para a sua igreja. Deus nunca deixou faltar o pão do céu para a sua igreja. Mesmo em tempos de crise, mesmo em tempo difícil, a igreja de Cristo continua comendo o maná do céu, o pão vivo que nos alimenta.
Salmo de número 56, eu quero ler 2 versos apenas. Versículo de número 8, ou melhor, verso de número 8, eis que Salmo não é versículo, mas verso, e o verso de número 9, que assim está escrito: Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Verso 9: Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Amém. Meus queridos, nós iremos dirigir mais uma oração a Deus. Eu quero rogar as orações de todos os santos em favor da igreja de Deus na terra. Oremos para que o Senhor abençoe os lares, as famílias, permaneça guardando o seu povo, cobrindo com o seu precioso sangue. Oremos pelo ministério no Ipiranga, oremos pelo pastor presidente, pastor Alcides Fávaro, por toda a diretoria do ministério. Oremos pelo setor no Jardim São Luís, pelos pastores, obreiros, oremos por todos, para que assim a bênção do Senhor repouse sobre todos os santos. Oremos a Deus. Bondoso Deus, sublime e eterno Pai celestial, damos-te graças neste momento, Senhor, pela tua palavra que temos lido. Pai celestial, queremos pedir a tua misericórdia sobre a vida de cada um dos teus servos, Senhor, sobre a tua igreja. Senhor, derrame a tua bênção, ó Pai. Visite aqueles, Senhor, que se acham enfermos, meu Deus, aqueles que foram atingidos, Senhor, por este vírus, que estamos lutando contra ele, Senhor. Que as tuas mãos de misericórdia sejam sobre este teu filho. Ó Deus eterno, abençoa, Senhor, todos aqueles que neste momento estão nos assistindo, Senhor. Que a tua bênção seja sobre este lar, sobre esta família. Pai, não deixe faltar o necessário. Como o Senhor tem suprido até aqui as nossas necessidades, Senhor, sabemos que não será no momento de crise que o Senhor irá nos desamparar. Senhor, dai o sustento, o alimento. Lembra-te, Senhor, da mesa do órfão e da mesa da viúva. Não deixe faltar o necessário, meu Senhor. Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades. Pai celestial, visita, Senhor, o ministério. Abençoe o pastor presidente, pastor Fávaro. Abençoe a diretoria do ministério no Ipiranga, Senhor. Que sejam as tuas mãos para nos guiar e conduzir-nos em tudo. Senhor, em nome de Jesus, nós rogamos todas as tuas bênçãos e te agradecemos, certo, da tua bênção e da tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, aqui no templo podeis tomar os vossos assentos. Deus abençoe você que está nos assistindo. O Senhor tem uma palavra para a sua igreja. Amados irmãos, o Salmo de número 56, nós tomamos 2 versos, verso 8 e o verso 9. O verso 8 diz assim: Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Aqui o salmista Davi nos fala de dias de vagueações ou peregrinações. Nós estamos vivendo dias difíceis. Falta-nos sinônimos para descrever os dias que nós estamos
atravessando. Podemos dizer que estamos vivenciando dias de angústia. Podemos dizer que estamos vivenciando dias de aflição, dias maus, dias de luta, dias de vale. Podemos dizer que estamos vivendo dias de sofrimento, dias de lágrimas. Podemos dizer que estamos vivendo o vale da sombra da morte. Queridos, não nos faltaria sinônimos de circunstâncias ruins para descrevermos estes dias dos quais nós estamos atravessando. Mas o salmista Davi nos é um grande baluarte na fé e um grande exemplo de homem no qual nós podemos nos espelhar para vencermos os dias maus, porque Davi, nesta ocasião do Salmo 56, Davi estava vivenciando um tempo de perseguição, um tempo de aflição. Os dias de Davi eram dias de perseguição, porque Saul buscava tirar-lhe a vida, e Davi estava fugindo da morte, fugindo do seu inimigo. É verdade que diante do nosso inimigo, nós vamos sempre procurar nos refugiar. Diante do inimigo, nós vamos sempre procurar um abrigo para sair da face do nosso inimigo. E Davi estava fugindo do mal, fugindo dos seus adversários. E ele está nesta trajetória, fugindo do mal, desviando-se dos seus inimigos, mas os filisteus o prenderam. E quando prenderam Davi na cidade de Gate, Davi fez de tudo para se escapar dos seus inimigos. Se lermos no primeiro livro do profeta Samuel, por gentileza, abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 21, veja qual era a situação em que Davi estava enfrentando. No verso de número 13, diz assim, 1 Samuel capítulo 21, verso 13: pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis aqui, bem vedes que este homem está louco, porque me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis este que fizesse doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Percebam que o salmista Davi
para escapar dos seus inimigos, ele se fez de doido, porque tamanha era a sua aflição, tamanha era a perseguição, que uma das formas que ele fez foi se disfarçar e se apresentar como se um doido fosse, mas de tudo fazendo para se livrar da sua aflição. E no Salmo 56, no texto lido, o Davi diz assim: tu contaste as minhas peregrinações, ou as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Meu irmão, cada lágrima de um crente tem um grande valor para Deus. Cada lágrima de um crente fiel tem grande importância diante de Deus. Nós estamos vivendo dias de lágrimas, estamos vivendo dias de choro, mas cada lágrima derramada, cada choro diante de Deus, ele tem o seu devido valor. Você não chora em vão, o crente não chora em vão, mas o Senhor conhece o choro do crente, porquanto o salmista disse: não estão elas, ou seja, as minhas lágrimas, no teu livro. O salmista afirma que as nossas lágrimas, elas são recolhidas por Deus e estão registradas nos anais de Deus. E Davi foi um homem que derramou muitas lágrimas. Se olharmos toda a vida de Davi, nas suas pelejas, nas suas batalhas, nós perceberemos quantas lágrimas Davi teve que derramar. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, vamos novamente voltar ao livro do profeta Samuel, primeiro livro. Nós encontraremos Davi derramando muitas lágrimas. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, verso 1 ao verso 4. Verso 1 diz assim: sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto fogo. Versículo 2: e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Verso 3: e Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então o Davi encontra esta situação desastrosa em Ziclague, quando os amalequitas saquearam a cidade e levaram cativos as mulheres, os seus filhos, as suas filhas. Mas no verso 4 diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar.
ele chora juntamente com os seus soldados e o seu povo, porque viam a destruição da cidade. A cidade havia sido queimada a fogo, as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos, e ele chora, e juntamente com o seu povo derrama lágrimas, até não ter mais força para chorar. Queridos e amados irmãos, existem circunstâncias na vida que nos levam ao momento crucial e não sabemos mais o que fazer, não temos mais palavras nenhumas para proferir, senão apenas chorar. Talvez esta seja a situação de muitos que agora estão me assistindo, diante das perdas, diante das frustrações dos planos, diante da perda de um ente querido. Não existe palavra nenhuma que o console, apenas vem aquela voz de choro, aquele nó na garganta, e palavra nenhuma mais é proferida, senão o choro. Mas eu venho trazer-vos aqui nesta noite uma palavra da parte do Senhor, uma palavra da parte de Deus, para dizer que cada lágrima que o crente derrama, o anjo do Senhor coloca no seu odre. Meu irmão, as tuas lágrimas estão sendo ouvidas pelo Senhor, estão sendo assistidas diante de Deus, estão sendo contempladas por aquele que é o Senhor e autor da vida. Ele é o Senhor da vida. Não sei quantas lágrimas você tem derramado, mas todas elas estão diante do Deus de Israel. No Salmo de número 6, estamos observando que Davi chorou muito diante do Senhor. E no Salmo de número 6, no verso 6, nós encontramos aqui um Salmo de Davi, e o verso 6 está escrito assim: já estou cansado do meu gemido. Quer dizer, fazia tempo que ele vinha pedindo um socorro de Deus, pedindo a providência de Deus, o socorro do alto, porque às vezes, irmãos, a resposta não vem no nosso tempo. Muitos pastores, muitos obreiros, muitos cristãos por toda a terra têm orado a Deus e têm dito: Senhor, faça cessar este vírus que está afetando o mundo. E por que então já estamos caminhando aí para 5 ou 6 meses desde que se deflagrou os primeiros casos lá na China? E então o Senhor está assistindo, o Senhor está vendo, mas ainda não permitiu o Senhor cessar a tempestade. Então o nosso choro, a nossa lágrima, ela deve perdurar, ainda que a resposta de Deus não venha de imediato no nosso tempo, porque Deus trabalha no seu tempo e não no tempo do homem. O tempo do homem é o cronos, é cronológico, mas o tempo de Deus é o kairos, é o kairos de Deus. Deus vai trabalhar na sua vida no seu tempo, meu irmão. Então persista, ainda que cansado, ainda que gemendo,
persista, ainda que chorando, siga avante, ainda que em dores, vá um pouco mais, porque o Senhor tem reservado uma grande vitória para a sua vida. E o salmista disse no Salmo 6, verso 6, já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Veja o tamanho da aflição do salmista. Naturalmente que aqui nós encontramos uma figura de linguagem chamada hipérbole, que representa um exagero intencional, porque é impossível que um ser humano, uma pessoa possa fazer nadar a sua cama em lágrimas, possa fazer molhar todo o seu leito com lágrimas. Mas o que o salmista está aqui expressando é o tamanho da sua angústia e o tempo que ele vem chorando, o tempo que ele vem pedindo de Deus um socorro, o tempo que ele vem gemendo diante do Senhor. Eu sei que muitas vezes o nosso choro, ele dura além daquilo que nós estamos esperando passar. Esperamos que o choro ele seja o mais curto possível, mas às vezes ele se alonga, às vezes ele vai durando semanas, às vezes ele vai durando meses, às vezes ele dura até anos, séculos até. Mas uma coisa é certa, aleluia, o nosso choro está diante de Deus, e ele tem grande valor diante dos olhos do Senhor, porque disse o salmista, ele faz com que o nosso choro seja colocado no seu odre, aleluia, as nossas lágrimas estão no odre do Senhor. O Salmo 56, no verso 9, o salmista diz assim: quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Porque clamar a Deus nos dá proteção, nos livra dos nossos inimigos. Os inimigos de Davi eram muitos. Davi por muitas vezes orou a Deus, pedindo: Senhor, me livra dos meus inimigos. Davi era um homem de muitos inimigos, mas ele tinha por amigo aquele que é o mais especial, porque ele era amigo de Deus, porque ele estava ao lado do Senhor. Então quando ele clamava a Deus, Deus o livrava dos seus inimigos, e os seus inimigos retrocediam. E ele dizia: isto sei eu, porque Deus está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha a garantia de que o Senhor estava com ele, de que o Senhor estava ao lado dele, mesmo chorando, mesmo perseguido. Ele tinha certeza da companhia do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Deus vê as nossas lágrimas. Muitas vezes nós julgamos que o Senhor não está nos vendo. Muitas vezes nós dizemos: Senhor, há quanto tempo que eu estou orando, há quanto tempo que eu estou buscando, Senhor, faz tanto tempo que o Senhor me prometeu esta vitória, esta bênção, eu já não aguento mais chorar, as minhas lágrimas já cessaram, Senhor.
as minhas lágrimas parece que não estão sendo vistas pelo Senhor, meu irmão, mas tenha certeza de uma coisa: as tuas lágrimas, as nossas lágrimas são vistas sim pelo Senhor. O Senhor vê as nossas lágrimas. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, verso de número 5. Está escrito assim: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ouvi e vi. Ouvi as orações e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei ao terceiro dia e subirás à casa do Senhor. Deus viu as lágrimas do rei Ezequias. Ezequias foi sentenciado de morte por Deus. Deus usa o profeta, e o profeta leva a mensagem de Deus ao rei Ezequias, e ele levava uma sentença dura, sentença de morte. Ele haveria de ser cometido de uma enfermidade incurável. E quando ele recebe a sentença, ele vai buscar o Senhor. E ele chora profundamente. Ele chora muito diante do Senhor. Meus queridos irmãos, e o choro do rei Ezequias chegou até a presença de Deus. E a resposta de Deus foi imediata. Veja que tem situações em que Deus nos responde a curto prazo. Outras vezes Deus nos responde a médio prazo. Outras vezes Deus nos responde a longo prazo. O tempo é Deus quem estabelece. Se o irmão acha que Deus está tardando, é nos olhos à vista do irmão que Deus está tardando, não à vista de Deus, porque Deus não tarda, Deus não falha, Deus nunca falhou e não vai falhar. Então, Deus responde imediatamente, de sorte que o Senhor falou para Ezequias: Ezequias, você está sentenciado de morte, mas eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e vou te acrescentar aos teus anos 15 anos. E o Ezequias recebeu um milagre instantâneo da parte do Senhor, porque Deus viu as lágrimas de Ezequias. Querido irmão, querida irmã, Deus está vendo as tuas lágrimas. Você chora pelo teu filho, chora pelo teu marido, chora pelo teu esposo, chora por uma cura, chora por uma providência do alto, mas o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo. O Senhor não esqueceu das tuas lágrimas, Deus não esqueceu de olhar para a tua situação, pelo contrário, Ele está trabalhando. É apenas esperar o tempo da resposta de Deus. Você crê nisso?
Você crê que o Deus eterno está trabalhando em teu benefício? Porque tem muitas pessoas que estão questionando: será que Deus está vendo as minhas lágrimas? Será que o Senhor verdadeiramente está me contemplando? Será que eu não fui esquecida por Deus? Não, meu prezado, você não foi esquecido por Deus. Cada lágrima que você derrama está no odre do Senhor, está diante da face do Deus Altíssimo, está perante os olhos do Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gênesis, no capítulo de número 21, versículo 16, vamos ver o que aconteceu na vida de uma mulher. Gênesis capítulo 21, verso 16. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou, derramou a sua lágrima. Esta foi Agar, quando foi despedida, levando consigo o seu filho Ismael, tomando consigo um odre de água, um pão, e saiu errante pelo deserto de Berseba. Mas a água acabou, e quando a água acaba, enfrentar a sede é uma condição impossível ao ser humano subsistir. E ela está diante do seu filho e não vê outra alternativa que pudesse trazer vida àquele menino, àquela criança. E ela pega a sua criança, coloca debaixo de uma das árvores e assentou-se em frente. E o desespero daquela mãe ao ver o seu filho padecer, ela começa a chorar, ela começa a derramar lágrimas. E a palavra de Deus nos diz que Deus ouviu a voz do menino. A mãe chorou, mas Deus ouviu a voz do menino, porque Deus trabalha na circunstância adversa. Irmão, quando os teus recursos se esgotarem, quando você não ver mais solução alguma, então as mãos do Senhor estarão lá para operar na tua vida. Às vezes nós queremos interferir no trabalhar de Deus. Deus não precisa da nossa mãozinha, irmão. Deus não precisa da nossa ajuda. Se você entregou a causa na mão de Deus, deixa na mão do Senhor. Apenas ore. Apenas creia na providência. Apenas acredite que o Senhor está agindo. Apenas acredite que as tuas lágrimas estão diante do Senhor. Mas tem muitos cristãos que já não estão derramando lágrimas. Estão passando pela luta, mas não estão se aproximando de Deus. Não estão derramando
o seu coração, a sua lágrima diante do Senhor. Amado do Senhor, Deus contempla todas as nossas lágrimas, e Deus preparou uma fonte, e o menino bebeu água e escapou com vida, e Deus cumpriu na vida dele uma promessa feita de fazer dele uma grande nação, e são hoje uma grande nação os ismaelitas. Lucas capítulo de número 8, Deus ouviu as lágrimas de um grupo de pessoas que estava chorando, e que a resposta, o socorro de Deus chegou. Lucas capítulo 8, verso 52, diz assim: e todos choravam, e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Nós conhecemos a história da morte desta menina, filha de Jairo. E quando Jesus chega até aquela casa, todos estavam pranteando a morte da menina. Todos choravam e diziam: a menina já está morta. E alguém até tentava impedir o trabalhar de Deus, dizendo: olha, não incomodes mais o mestre, tua filha já está morta. Muitas vezes tem alguém assim para impedir que o milagre de Deus aconteça na tua vida. Vai ter alguém no teu caminho que vai dizer: olha, não incomodes mais o mestre. Repreende, meu irmão, em nome de Jesus, aquele que não acredita na tua vitória, aquele que não acredita na tua bênção, aquele que não acredita no teu milagre, aquele que não acredita que o Senhor tem poder para ressuscitar na tua vida. Repreende ele, tira do teu caminho em nome de Jesus. Tentaram convencer a Jairo, dizendo: a tua filha já está morta, para que você vai incomodar o mestre? Mas Jairo não se deixou levar por esta conversa. Jesus, no capítulo 8, verso 50, de Lucas, diz: Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva, ou seja, e será curada. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 51, e entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. O verso 52, e todos choravam. Havia muitas lágrimas naquela casa, havia muitas lágrimas, muito pranto naquele recinto. Veja que Jesus lhes profere uma palavra, e todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Louvado seja o nome de Jesus. Não está morta, mas dorme. Louvado seja Deus. Mas eles estavam chorando, pranteando. Talvez para alguns a esperança já tivesse morrido,
mas para Jairo a esperança estava viva. Jesus havia de fazer um milagre, e ele permanecia chorando, mas acreditando. Você pode até continuar chorando, irmão, mas continue acreditando, continue confiando no Senhor. A obra que Deus fará vai ser completa. Deus não faz nada pela metade, a obra do Senhor é completa. O Cristo que salvou vai libertar também. O Cristo que te fez entrar pela porta vai te dar condição para permanecer nela. O Cristo que tem te dado a vida vai continuar te sustentando até o dia da sua vinda gloriosa. Aleluia! E Jesus então traz vida para aquela casa. Jesus ouviu o choro e mandou aquela menina levantar-se. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe pela mão, tomou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Oh, que Jesus maravilhoso! Mas isto em resposta às lágrimas, ao pedido daquele pai, ao desejo de ver o milagre daquela mãe. O Senhor operou e a menina tornou a viver, porque Deus vê as tuas lágrimas. No Salmo de número 30, verso 5, está escrito assim, Salmo de número 30, verso 5: porque a sua ira dura só um momento. Estamos vivendo um período difícil, talvez uma manifestação da ira de Deus contra esta humanidade. Temos muitas conjecturas acerca de tudo o que está ocorrendo, mas uma coisa é fato: a ira de Deus dura só um momento, ou seja, tudo passa, tudo se vai, tudo tem um princípio e tem um fim, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida está no favor de Deus. O choro pode durar uma noite, mas tenha certeza de uma coisa: a alegria vem pela manhã. Amém, meu irmão? Você crê nesta palavra? O choro, a lágrima, você está chorando, vai gemendo, vai chorando, mas vai passando, porque o choro pode durar uma noite, mas a noite, quando se está no tempo de choro, parece que nunca acaba. A noite se torna muito longa, uma noite mal dormida, uma noite em que se foge o sono, uma noite em que a insônia nos toma conta, parece uma noite interminável. Assim é a noite quando estamos vivendo um tempo de crise, um tempo de aflição. Mas espera só um pouquinho, meu irmão. Mantenha a tua fé, mantenha a tua confiança em Deus, mantenha a tua esperança no Senhor. Talvez essa noite está se prolongando além daquilo que nós estávamos esperando. Talvez essa noite está se prolongando além daquilo que nós imaginaríamos que fôssemos atravessar. Mas continua esperando, porque uma hora essa noite passa.
uma hora essa noite acaba. Não existe noite que seja infinita. Sempre depois da noite virá o dia. Vai raiar o sol da justiça. E em nome de Jesus, esta noite vai cessar. Louvado seja Deus. Porque o choro pode durar uma noite. A noite é sinônimo de aflição. A noite é sinônimo de luta. Dias difíceis. E estamos vivendo uma noite. Mas aquele que tem o poder de trazer a luz do sol, aquele que tem o poder de trazer a vida, aquele que tem o poder de fazer um milagre no mundo, Ele nos promete, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja o nome de Jesus. O choro pode durar uma noite, mas quando raiar o sol da justiça, junto com os raios que vão brilhar na tua casa, junto com os raios que vão brilhar na tua família, junto com os raios solares que vai brilhar na tua vida financeira, virá também a alegria do Senhor, virá também o tempo de refrigério para a tua alma, meu irmão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Quero finalizar com as palavras de Jesus no sermão da montanha, quando ele prefere as bem-aventuranças ou as beatitudes, capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Então, se você está derramando lágrimas, você é bem-aventurado, porque bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O Senhor vai te consolar. As tuas lágrimas estão postas diante de Deus. Cada lágrima do crente tem um grande valor, tem um grande significado e é colocada diante do Senhor. Está chorando? Está aflito? Está necessitado? Confia em Deus. Entrega o teu caminho a Deus. Lança ao Senhor a sua confiança. E Davi, após esta perseguição, perseguido por Saul, ele agora sofre esta perseguição também pelos filisteus. Ele escreve então este salmo. E este Salmo 56 fala exatamente do livramento de Deus, da confiança
de Davi em Deus. E o Salmo, a partir do verso 1, para finalizar, o 56, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo o dia. Então os inimigos buscavam o dia todo, o tempo todo, a atingir Davi, a ferir Davi. O verso 2: os que me andam espiando procuram devorar-me todo o dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na sua ira. Aí chega o verso de número 8: tu contastes as minhas peregrinações. Ou seja, Davi sabia que mesmo em meio às perseguições dos seus inimigos, os olhos do Senhor estavam sobre ele, e ele não cessou de orar, ele não cessou de falar com Deus, e disse: põe as minhas lágrimas no teu odre. Deus vê, Deus recolhe e Deus responde às nossas lágrimas. E ele finaliza dizendo: no teu odre, não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, verso 9, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei, porque Deus está comigo. Aleluia. Deus está com você, meu prezado. Deus está com você, minha prezada irmã. Continue na tua firmeza, na tua fé, derramando lágrimas, mas confiando no Senhor, porque a tua lágrima tem valor diante de Deus. Lá nas caladas da noite, nas altas madrugadas, quando você fecha a porta do teu quarto, então você pode confiar inteiramente em Deus, porque o Senhor contempla as tuas lágrimas. Que Deus abundantemente nos abençoe, no poderoso nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Queridos irmãos, chegou aqui alguns pedidos de oração, certamente vindos através do Facebook, os irmãos que têm nos acompanhado. Pedido de oração pela família da irmã Mila, da congregação em Pedreira, aqui do setor Jardim São Luís. Estaremos orando pela família da nossa irmã Mila. Também aqui oração pela irmã Nice, o marido faleceu de Covid-19. Vamos orar por esta nossa irmã e por toda a sua família. E vamos continuar confiando em Deus. Vamos continuar. Não nos falta motivos para lágrimas, mas Deus está colhendo todas as nossas lágrimas em nome de Jesus. Meus irmãos aqui presentes, fiquemos todos de pé. Estaremos orando a Deus, agradecer aos irmãos pela presença, os que nos acompanharam até este momento. Que Deus continue te abençoando, continue divulgando este canal, divulgando o nosso canal no YouTube, ADI Setor São Luís, para que assim possamos evangelizar, meus irmãos. Esta é uma ferramenta que nós podemos utilizá-la como meio de evangelização, encaminhando
a mensagem para alguém que você conhece, que sabe que necessita da palavra do Senhor. Alguém que talvez se lembre, que veio à tua mente agora, que você sabe que ela está chorando tanto, que o Senhor venha confortar esse coração e que essa pessoa saiba que as suas lágrimas não são em vão, não estão sendo derramadas em vão, mas que o anjo do Senhor, cada lágrima que é derramada, ele está recolhendo no seu odre. Deus abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que o Senhor nos tem concedido, agradecer a todos os irmãos que nos acompanham, agradecer aos irmãos contribuintes nesta obra, irmãos ofertantes, dizimistas, para que o Senhor continue te abençoando, não te deixando faltar o necessário. E vamos permanecer orando para que também não falte o necessário na mesa daquele que não tem como contribuir, mas que o Senhor permaneça também derramando a sua bênção no nome precioso de Jesus. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus, glorioso e sublime Pai celestial, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Pai de amor e misericórdia, estamos vivendo um tempo de muitas lágrimas, Senhor, e como o salmista derramou muitas lágrimas, Senhor, também o teu povo em todas as partes da terra tem orado, tem chorado, tem derramado as suas lágrimas diante de ti, Senhor, e nós temos certeza, meu Pai, de que também as nossas orações estão diante de ti, Senhor, estão no teu odre, porque o Senhor tem recolhido as orações do teu povo. Abençoa este lar, esta família, este irmão, esta irmã, que o Senhor continue, meu Deus, guardando e livrando este lar. Senhor, socorre, meu Deus, a tua serva irmã Mila, ali da igreja em Pedreiras, Senhor, toda a sua família, que o Senhor venha repreender todo o mal, Senhor. Põe as tuas mãos de poder, põe as tuas mãos de misericórdia, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos o teu conforto, Deus eterno, em favor da irmanice, da sua família, Senhor, que as tuas mãos de misericórdia e bondade, Pai, estejam estendidas, Senhor, pela perca deste ente querido, meu Pai, e por todas as partes, Senhor, onde os teus servos têm perdido os seus entes queridos, que o Senhor derrame o conforto do teu Santo Espírito. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo e te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, agora e sempre. Todos digam, se Deus é por nós, Deus a todos abençoe, em nome de Jesus, amém. Obrigado pela sua companhia.